Olá, pessoal. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de História, capítulo 12. Peguem o livro de vocês aí na página 28 e acompanha. Vamos lá? Nos municípios, muitos espaços. Já pensou em quantos lugares existe no seu município para conhecer? Observe as imagens de abertura deste capítulo que mostram alguns espaços nos municípios de Goiânia. Nós vemos aqui o Jardim Botânico, a estação ferroviária, né? Temos também praça, parque, restaurante, não é isso? Espaços públicos e privados. Antes de começar, eu quero que vocês observem aqui todos esses espaços, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar nesse capítulo, sobre espaço público e privado. No nosso município, nos municípios de outros estados do Brasil, o que se caracteriza como espaço público e espaço privado. Vamos lá. Nas cidades e nos municípios, é grande o número de ruas, avenidas, praças, parques, moradias, estabelecimentos comerciais, entre outros locais, né? Alguns desses espaços são públicos, outros são privados. Mas o que isso significa? Os espaços públicos são aqueles dos quais todas as pessoas podem fazer uso, porque são de posse coletiva. Esses espaços são de acesso livre ou restrito. O acesso livre pode acontece, na verdade, em espaços públicos nos quais é possível ir e vir a qualquer hora do dia, sem precisar de uma autorização prévia para isso. São exemplos de espaços públicos de acesso livre, ruas, avenidas, praias e a maioria das praças e parques, né? Aqui exemplos de espaços públicos, parque e praia, tá? Já o acesso restrito acontece em espaços públicos nos quais a circulação de pessoas é controlada e limitada a determinados horários. Esse é o caso de espaços como postos de saúde, prefeituras, residências oficiais de governantes e também delegacias, né? Eu trouxe aqui o 3º Batalhão de Polícia Militar daqui da nossa cidade. Tá? Ele é um espaço público, mas que é restrito, tá? A circulação de pessoas é controlada. Então, a manutenção dos espaços públicos é de responsabilidade dos governantes de um município, do estado ou até do país. Para que esses espaços sejam mantidos, a população paga impostos ao governo. Ainda assim, é preciso lembrar que, como os espaços públicos pertencem a todas as pessoas, é dever de todos preservá-los, tá? O Palácio da Alvorada, em Brasília, é um exemplo de espaço público. Esse espaço é utilizado como residência oficial dos presidentes do Brasil e seu acesso é restrito. Assim, só é possível visitá-lo em dias e horários agendados. Não é qualquer um pode chegar a qualquer hora e entrar. É um espaço público, mas de acesso limitado. É controlado a entrada das pessoas aí. Espaços públicos e privados. Os espaços privados, por sua vez, são aqueles que pertencem a determinadas pessoas ou empresas. A manutenção desses espaços é de responsabilidade de seus proprietários, de modo que cabe a eles zelar por esses locais. Alguns espaços privados são acessíveis ao público, isto é, podem ser utilizados por todas as pessoas, desde que estas obedeçam às condições determinadas por seus proprietários. Um exemplo desse de espaço privado aberto ao público são os restaurantes, tá? Esses estabelecimentos podem ser frequentados por pessoas que desejam consumir os produtos oferecidos, desde que paguem, né, por eles e respeitem aí as determinadas condições, como, por exemplo, o horário de funcionamento. Além dos restaurantes, os shoppings também, aqui eu trouxe o exemplo do Garden Shopping, aqui em Arapiraca, são exemplos de espaços privados acessíveis ao público, tá?
Existem ainda os espaços que podem ser públicos ou privados. Alguns exemplos desses espaços são as escolas, os hospitais, as bibliotecas, os museus, os teatros e universidades. Nesses casos, para descobrir se o espaço é público ou privado, é preciso saber quem é o responsável por ele. Se for o governo, o espaço é público. Se for uma pessoa ou empresa particular, o espaço é privado, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos. No primeiro exemplo é o Museu Zezito Guedes, daqui de Arapiraca, que é um espaço público que é mantido pela prefeitura. E aqui a nossa linda, maravilhosa escola alternativa, que é um espaço privado, né? É uma empresa privada que é mantida pelos donos da escola. Então, quando o espaço não é mantido pelo governo, pela prefeitura, ou pelo estado, ou pelo país, então a gente define como espaço privado, tá? Agora eu quero que vocês deem uma pausazinha aí para realizar a atividade da página 32 e 33, tá? E a gente retorna já com a correção, certo? E aí, conseguiram finalizar? Vamos lá. Sobre os espaços públicos e privados, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para a falsa. O espaço privado é propriedade de todas as pessoas. Assim, todos podem entrar e sair desses espaços sempre que quiserem. Falso. Não. Espaço privado não nem todos podem entrar e sair a hora que quer, não, tá? Os espaços públicos podem ser de acesso livre, como praias, ou de acesso restrito, como as delegacias. Verdadeiro. Os responsáveis por administrar e manter espaços privados são seus proprietários. Certo. A administração e a manutenção dos espaços públicos é de responsabilidade dos governantes. Também é certo, tá? Observe os espaços retratados nas imagens a seguir e escreva se eles são espaços públicos ou privados. E aí, a banca de jornal? É um espaço privado, é do dono da banca, tá? E a praia? Um espaço público. A prefeitura municipal? Espaço público. O supermercado é privado, tá? É um privado como shopping, que a gente pode frequentar desde que obedeça às regras do estabelecimento, que é pagar pelos produtos consumidos e obedecer o horário de funcionamento. Então, espaço privado. A moradia é privado. Imagina a sua casa, as pessoas podem entrar e sair a hora que quer? Não, né? A praça é um espaço público, tá? Agora, continuando o nosso assunto, diversão e cultura nos espaços públicos. Vamos lá. Imagine se você vivesse em um lugar que não há ruas, praças, parques, museus, teatros, bibliotecas ou outros espaços públicos. Não seria nada fácil, não é verdade? Os espaços públicos, eles fazem toda a diferença na vida e no lazer das pessoas que vivem nos municípios, pois são pontos de encontro, comunicação e convivência. Vamos conhecer, seguir algumas características, alguns espaços públicos e suas características. Ruas, avenidas, praças e parques, tá? As ruas e avenidas são espaços públicos que ligam diferentes locais da cidade. Muita gente passa diariamente por esses espaços, se deslocando de um lugar a outro. Assim, eles podem ser usados por todas as pessoas em manifestações culturais e atividades de lazer, por exemplo. Manifestação infantil em rua de Peruíbe, São Paulo. Olha só. Então, as ruas são um exemplo de espaços públicos que servem tanto para ligar diferentes locais da cidade, como também as pessoas utilizam eles para fazer manifestações culturais, né? Manifestações culturais e atividades de lazer, certo? Como os desfiles, enfim. As praças e parques, por sua vez, são espaços públicos disponíveis
para quem quiser conhecê-los, visitá-los ou passear por eles. Esses lugares, muitas vezes, são espaços onde acontecem manifestações, festas populares e apresentações culturais. Aqui na imagem é a apresentação cultural na Praça Bolívia, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Teatros, museus e biblioteca. Existem no Brasil muitos teatros públicos. Eles recebem espetáculos de música e humor, peças teatrais, entre outras apresentações. Por suas características, os teatros também são espaços de lazer importantes para a cultura e o conhecimento. Aqui é o Teatro Municipal, Dix Ruth Rosado, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas também muitos museus públicos no Brasil, Esses espaços guardam, cuidam e expõem ao público objetos que são considerados importantes para a história ou identidade cultural de uma comunidade pequena, como um bairro, ou grande, como um país. Muitos museus, além de expor suas obras, promovem palestras, cursos e atividades para que o público entenda melhor suas funções e valorize seus bens. Frequentar museus é uma forma divertida de aprender e conhecer coisas diferentes. Eu trouxe aqui o exemplo do Memorial da Mulher, que é um espaço público, um museu aqui da nossa cidade, que foi feito em homenagem a Cici Cunha. E qualquer um pode ir lá visitar, respeitando o horário de funcionamento. É um espaço público restrito, mas eu trouxe aqui o exemplo da nossa cidade, certo? Já aqui tem outro exemplo de museu, que é as caixas de memórias disponíveis no Museu Municipal de Caxias do Sul. Unem diversas peças de uma determinada temática e podem ser retiradas pelos professores para trabalho com os alunos na escola. Olha que legal, Então aqui tem essa caixa que fica no museu aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, certo? Outro espaço muito importante são as bibliotecas públicas, Nelas existe uma grande variedade de livros, jornais, revistas, entre outros tipos de documentos. Esses materiais podem ser consultados na própria biblioteca e alguns podem ser oferecidos por empréstimo para as pessoas. Para pegar livros emprestados das bibliotecas, é necessário fazer uma carteirinha ou cadastro eletrônico. Por isso, quando for a esses espaços, leve seus documentos pessoais para que você possa se cadastrar e levar livros para casa. Na nossa cidade, nós temos aqui a Casa da Cultura, É um espaço público e vocês podem ir lá levar documentação, fazer o cadastro e podem locar livros, para ler em casa, certo? Fica aí a dica. E relembrando tudo que a gente viu agora no nosso capítulo, Que a gente viu que no lugar em que você mora há diversos espaços públicos, diversos espaços, alguns deles são privados e outros públicos. Os espaços públicos são aqueles dos quais todas as pessoas podem fazer uso, porque são de posse de todos. O acesso a esses espaços pode ser livre, O acesso ao espaço público ele pode ser livre ou pode ser restrito. Acesso livre é quando é possível frequentá-los a qualquer hora do dia, sem precisar de uma autorização prévia para isso. Já o acesso restrito é quando a circulação das pessoas é controlada e limitada a determinados horários, Nós temos acesso livre à praia e acesso restrito ao hospital. Nos espaços públicos, as pessoas podem se comunicar, se divertir e conviver com as outras, umas com as outras. Alguns desses espaços são as ruas e avenidas e as praças e os parques também. A manutenção dos espaços públicos é de responsabilidade dos governantes, mas cabe a cada um de nós preservá-los, Existem também os espaços privados, que são aqueles que pertencem a determinadas pessoas ou empresas.
Alguns exemplos desses espaços são as moradias, os restaurantes, os shoppings, tá? Alguns espaços podem ser públicos ou privados, embora ofereçam os mesmos serviços. Para descobrir em que categoria se enquadram, né, é preciso saber quem os mantém. Se for o governo, o espaço é público. Se for uma pessoa ou uma empresa particular, o espaço é privado. Podem ser espaços públicos ou privados, teatros, museus, bibliotecas e escolas também, tá? São exemplos de espaços que podem ser público, se for mantido pelo governo, ou privado, se for mantido por uma pessoa ou uma empresa particular, tá certo? Então, eu deixo para vocês aí a realização da atividade da página 34 e 35 e também da 38 a 41. Tchau, tchau, beijo e até a próxima aula.